Gente bonita, eu quero falar a vocês e ao meu coração, a todos nós, sobre o seguinte tema: a alegria de ser ovelha do Senhor Deus. A alegria de ser ovelha do Senhor Deus. Essa metáfora que fala a respeito dessa relação de ovelha e pastor é uma das mais belas na Bíblia. É uma metáfora que fala dessa relação tão íntima que o pastor tem para com a sua ovelha e a ovelha tem para com o seu pastor. A ovelha é totalmente dependente do pastor e assim também o pastor é totalmente dependente da ovelha. Assim como não faz sentido uma ovelha ficar longe do pastor, não faz sentido um pastor que não ama a ovelha. Inclusive, há uma fala contemporânea de que os pastores precisam ter cheiro das ovelhas, ou seja, os pastores precisam reaprender a andar com o rebanho, andar com as pessoas, ter o cheiro de gente, o cheiro da ovelha, andar com as ovelhas, comer com as ovelhas, viver com as ovelhas. Mas também as ovelhas precisam ter uma relação íntima com o pastor. E é claro que a Bíblia fala que Deus coloca pastores para cuidar do seu rebanho, pastores para cuidar das suas igrejas. E nós, nessa noite, vamos pensar nessa alegria, ou recuperar essa alegria de ser uma ovelha do Senhor Deus. Aqui nessa introdução vale a pena também lembrar que Jesus no Novo Testamento é chamado bom pastor. Todos nós somos ovelhas desse bom pastor, inclusive eu. Eu sou um pastor humano, estou aqui para cuidar do rebanho de Deus, mas eu estarei diante do bom pastor, que a Bíblia chama no Novo Testamento de supremo pastor, e um dia terei que dar contas ao Senhor das ovelhas que Ele confiou a mim. Por isso as ovelhas não são minhas ovelhas, são ovelhas de Jesus que estão sobre a minha responsabilidade. Eu tenho que ter muito zelo, muito cuidado, muito amor para cuidar do rebanho do Senhor. Certa ocasião, Jesus chamou Pedro e disse: tu me amas? Se tu me amas, apacenta os meus cordeirinhos, cuida do meu rebanho. Então o ministério pastoral é realizado com essa dinâmica do amor. O pastor precisa ser essencialmente cuidadoso para com o rebanho. Já as ovelhas precisam ser completamente leais ao seu pastor. Cuidar, zelar da vida espiritual, crescer, ser dóceis ao comando do pastor. E essa relação, na realidade, todos nós devemos para com o nosso Deus. E por isso, as ovelhas possuem características curiosas. É necessário que o pastor conduza a ovelha. A ovelha não tem essa autonomia. Inclusive, algumas ovelhas pensam que têm autonomia e se desgarram do rebanho. Mas, na realidade, ao se desgarrar do rebanho, ela se encontra numa situação de perdida. E lá vai o pastor tentar recuperar essa ovelha, trazer essa ovelha para casa. Haja vista que Jesus cita e fala a esse respeito quando Jesus conta para nós a parábola da ovelha perdida. Ele fala que com muita alegria o pastor pôde abraçar a sua ovelha e conduzir a sua ovelha para novamente o aprisco. É necessário o pastor para conduzir as ovelhas para outras localidades, a fim de que o rebanho, as ovelhas, possam ter outras pastagens. É necessário que o pastor cuide da alimentação do rebanho. O pastor tem que cuidar da alimentação, deve conduzir o rebanho para outra localidade, a fim de que a grama ali, a relva daquela região onde que as ovelhas estão possa se recuperar, e dessa forma o pastor tem que tomar cuidado, tem que achar a localização adequada, tem que encontrar a relva, a grama adequada para a alimentação das ovelhas, mas as ovelhas também precisam ouvir a voz do pastor. A Bíblia diz que Jesus nos chama pelo nome, e o pastor é aquele que conhece as suas ovelhas pelo nome, é aquele que cita as ovelhas pelo nome, e as ovelhas ouvem o comando do pastor. É muito bonita essa relação íntima das ovelhas para com o pastor, quando o pastor chama as suas ovelhas pelo nome. Não sei se você já teve contato com um cenário pastoril, ou até mesmo rural, de um rebanho de gados, inclusive, em que
aquele que fica no cavalo, né, o cavaleiro, ele conduz, ele conhece o seu rebanho, ele fala o nome dos animais, os animais vão se aproximando, e essa é a relação íntima, essa relação de dependência do pastor e da ovelha, e essa relação é extremamente bonita. Inclusive, as ovelhas são muito afoitas e as ovelhas vão até a fonte da água com muita voracidade, e o pastor é aquele, como disse Davi, que leva as ovelhas até as águas tranquilas, porque se as ovelhas chegarem diante de um rio muito intenso, de um rio cujo curso é muito rápido, as ovelhas podem colocar ali o focinho e certamente ficar afogado. Então o pastor é aquele que prepara a relva, prepara o campo, prepara o aprisco, aquele que prepara as águas tranquilas. O pastor cuida das ovelhas nos mínimos detalhes, e na realidade o que eu quero passar para os irmãos é que esse pastor excelente, esse pastor que dá sua vida pelas ovelhas é Jesus, e nós devemos ter essa alegria de ser ovelha do nosso Deus. Nós precisamos resgatar em nós a alegria de sermos do Senhor, de sermos ovelhas do Senhor, de sermos rebanho do Senhor. E o Salmo 100, na realidade, é um tributo ao Senhor, é um salmo que exalta a alegria, que expressa a gratidão. O texto fala por diversos momentos, em várias vezes, com várias expressões, para a gente agradecer ao Senhor, render graças ao Senhor. No versículo 4, por exemplo, bendizer o seu nome, declarar que o Senhor é bom. No versículo 5, de geração em geração Ele é fiel. Então o salmista nos dá um cenário completamente envolto de alegria, de gratidão, e nessa noite então eu quero partilhar com você, explicar um pouco esse texto, e eu espero, em nome de Jesus, que esse texto fique guardado e cravado aí no seu coração, tá bom? No primeiro verso nós temos a expressão bíblica assim: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Esse verso nos convoca à adoração a Deus. Nós somos chamados a celebrar a Deus, nós somos chamados a cantar a Deus. E celebrar aqui no hebraico é exaltar, é jubilar, é manifestar com entusiasmo a alegria. O convite do salmista é para nós exaltarmos ao Senhor como expressão de uma alegria sem igual. Por isso ele usa expressões maravilhosas, né? Celebrai com júbilo, porque o júbilo já é uma expressão da celebração, e aqui parece que o salmista está sendo redundante, ou ele está enfatizando que essa celebração a Deus, essa celebração de ações de graça, não pode ser uma celebração sem ser completamente envolta de muita alegria. Então o que o salmista está querendo dizer para nós é que essa alegria de sermos ovelhas de Deus deve redundar no canto, no louvor, na adoração, e por isso nós somos chamados a celebrar com júbilo, a exaltar profundamente o Senhor, a celebrar com toda a nossa potencialidade, com todas as forças do nosso ser, adorar por aquilo que Ele faz, mas acima de tudo adorar por aquilo que Ele é. Deus é Deus, Deus é supremo, Deus é excelso, Deus é majestoso, Deus é glorioso, e nós temos a alegria de servirmos a esse Deus, de honrarmos a esse Deus, de depositarmos a nossa vida, a nossa confiança nesse Deus, de sermos ovelhas desse Deus, de recebermos o carinho, o cuidado desse Deus. E por isso o salmista nos convida a celebrar com júbilo. Não é celebrar de uma maneira automática, como algumas pessoas infelizmente fazem. Não é celebrar de uma maneira rotineira, não é celebrar por obrigação. Não, é celebrar de uma maneira bem intensa, inclusive, com júbilo, porque na realidade essa expressão júbilo vai dizer para nós que é um canto, é uma celebração que explode de alegria. Não tem como ser indiferente ao ser ovelha de Deus e não ter uma vida de celebração. Na realidade, inclusive, eu acho que algumas gerações passadas tinham essa questão da celebração e do júbilo de uma maneira mais intensa nas suas vidas.
Eu tive a honra e a alegria de conviver com muitas pessoas mais velhas do que eu na minha adolescência e na minha juventude. Dou graças a Deus por isso. Sempre gostei de conversar e de ter contato com as pessoas de mais idade do que eu. E naquela época eu já via essa espiritualidade, essa devoção no meio da igreja, em pessoas que tinham essa vivência com Deus, que gostavam de celebrar. Você que tem um pouco mais de 50, 60, você vai se lembrar que algumas décadas atrás o povo fazia culto e celebração por qualquer motivo. Por qualquer motivo. Tudo era motivo de festa, tudo era motivo de celebração para o povo de Deus. E quando eu falo assim, por qualquer motivo, não estou banalizando os motivos, não. Eu estou querendo dizer que tudo para nós era culto, tudo para nós era festa, tudo para nós era celebração. A pessoa comprava um carro, vamos celebrar, fazia um culto de ações de graça. O filhinho nasceu, culto de ações de graças. Fez um puxadinho lá na lavanderia, culto de ações de graça. Comprou uma casa nova, culto de ações de graça. Recebeu uma promoção no trabalho, culto de ações de graça. Era esse povo que gostava de celebrar, gostava de cantar, de jubilar na presença do Senhor. É celebrar com júbilo. E celebrar ao Senhor. E é engraçado, é curioso como o salmista já deixa narrado para nós, que essa ideia da celebração não pode ser exclusividade do povo de Deus. Celebrar com júbilo ao Senhor todas as terras. Então aqui, repare que já temos um princípio missionário embutido no texto. Eu não posso simplesmente me alegrar ou celebrar ao Senhor e ficar com essa sensação de que somente eu devo agradecer a Deus e somente eu devo ser ovelha de Deus. Eu devo sim ser grato, mas eu devo também desejar com que outras pessoas, de que todas as terras, ou seja, todos os povos, línguas, raças, nações, todas as pessoas venham a ter um contato com Deus, venham depender de Deus, venham desfrutar dessa relação de ser ovelha de Deus. Por isso o salmista fala, celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. E aqui ele amplia o nosso horizonte, porque às vezes nós temos um defeito parecido com os judeus, que queremos a revelação de Deus somente para nós, somente para a nossa família. E o Salmo vai dizer para nós que todos os povos são convidados a cantar. Todos os povos devem ser chamados à celebração. Por isso, celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. E aí no versículo 2 nós temos a expressão dele, quando ele fala o seguinte, servir ao Senhor com alegria. É muito interessante isso. As ovelhas do grande Deus devem servi-lo, mas servi-lo com alegria. É engraçado e muito peculiar como a Bíblia coloca para nós os pré-requisitos do serviço a Deus. Porque tem algumas pessoas que pensam que para servir a Deus pode ser de qualquer maneira, que não tem critérios, que não tem princípios, que não tem uma rotina, ou um padrão estabelecido. Enquanto na realidade a gente pode acompanhar e ver nesse texto que nós devemos sim servir ao Senhor, mas com um ingrediente fundamental, que é a alegria. Nós não podemos servir ao Senhor de uma maneira rotineira, pragmática. Não podemos servir ao Senhor sem expressão de alegria. Eu fico imaginando se você estivesse aí na sua casa e se preparasse para participar do culto de oração conosco, e eu chegasse aqui sem nenhuma expressão de alegria, extremamente entristecido, cabisbaixo, falando que eu teria que fazer o culto porque, entre aspas, eu sou pastor, eu sou obrigado. Qual seria a sua reação? Você também ficaria desanimado. Mas o que o salmista nos ensina é que nós devemos servir ao Senhor com alegria. Todas as pessoas são chamadas a servir ao Senhor com alegria naquilo que fazem. Eu tenho que imprimir na mensagem, no ensino, no meu pastoreio alegria. Eu preciso servir ao Senhor com alegria. Por quê? Porque a alegria é contagiante. Você vai se lembrar de pessoas que serviram você ou que manifestaram a você uma forma de serviço, ou pessoas que você já viu servindo na igreja com alegria, como aquilo é contagiante, como é profundo
ou toca na nossa alma, quando a gente vê que a pessoa serve a Deus com alegria, quando ela tem esse ingrediente no serviço a Deus. Então, essa alegria de ser ovelha de Deus se reflete no nosso serviço, se reflete na nossa atuação na casa de Deus, na obra de Deus. É servir ao Senhor com alegria, é ter muita alegria naquilo que faz, é imprimir alegria naquilo que faz. Então eu oro e peço que as pessoas que leem os meus textos vejam que eu escrevo com alegria. As pessoas que me ouvem, como você está me ouvindo aí, não sei se a Natália está me ouvindo aqui na mesa, se ela vai conferir ali se ela está me ouvindo, se você está me ouvindo, se você está captando a minha alegria. Mas eu quero servir ao Senhor com alegria. Eu espero que você sirva ao Senhor com alegria, que aquilo que Deus colocar na sua mão para você servir, que você faça isso com alegria. E olha o que o texto ainda diz: apresentai-vos diante dele com cântico. Ou seja, nós somos chamados a nos apresentar diante de Deus com cântico. Eu acho muito profunda essa ideia de que nós devemos nos aproximar do Senhor, nos apresentar na casa do Senhor com cântico, com louvor, com uma expressão dos nossos lábios, uma expressão de gratidão. Nós devemos nos apresentar a Deus, nos apresentar no culto, na igreja, com cântico, nos apresentar na presença dEle com cântico. Você se apresenta no momento de adoração, no momento de oração, no seu quarto, no secreto, e você faz isso com cântico. Porque o cântico é algo que parte do nosso coração e que Deus se agrada. Deus nos criou para o louvor da sua glória. E quando nós louvamos a Deus, nós estamos honrando o propósito que Deus colocou em nós, ou que Ele desejou para nós. Então nós devemos nos apresentar diante dEle com cânticos. É por isso que é muito interessante aquela expressão de Davi, quando ele fala assim: alegrei-me quando me disseram, vamos para a casa do Senhor. É já chegar para o culto alegre. E certamente você que me ouve está com aquela saudade imensa como eu de chegar e entrar na igreja. E você que me acompanha hoje, você não sabe, você não imagina como eu estou com saudade de poder celebrar o Senhor, de servir o Senhor como eu estou fazendo aqui, mas de ver a casa cheia, de ver os irmãos chegando, de ouvir o pessoal ensaiando, de ver pessoas sorrindo, entrando, que estão se apresentando com cântico. Então todo culto deve ter cântico, todo culto deve ter muita celebração, porque nós somos ovelhas de Deus, e Deus gosta do canto. Deus nos deu esse instrumento maravilhoso que é a voz. Podemos até algumas vezes não ter instrumentos, mas temos o maior instrumento que é a voz. Nós devemos nos apresentar ao Senhor cantando. Nós precisamos, inclusive, no versículo 3, lembrar, e essa expressão que o salmista usa é muito interessante, que ele fala assim: sabei. Sabei aqui é no sentido assim: reconheçam que o Senhor é Deus. Tenham essa noção de que vocês são ovelhas de Deus, porque as ovelhas de Deus devem ter essa consciência de que Ele é Deus, de que Ele é que governa. Porque parece estranho até, irmãos e irmãs, que nós vivemos em um tempo onde as pessoas estão invertendo os valores. Infelizmente a gente acompanha pessoas que querem dar ordens a Deus, querem dizer a Deus como Ele deve agir, que querem dar dicas a Deus. E aí vem o salmista e fala o seguinte: reconheçam, saibam que o Senhor Criador, o Senhor Todo-Poderoso, o Deus dos exércitos é Deus. Temos um Deus que nos criou, temos um Deus que nos formou, temos um Deus que soprou nas nossas narinas o fôlego da vida. Ele é Deus, Ele criou do nada, Ele colocou tudo a existir. Ele é Deus, Ele é que governa. E aqui o que eu penso que o salmista está querendo mostrar para nós é que nós precisamos reconhecer a soberania de Deus.
Inclusive, essa alegria que emana da nossa vida, na realidade é uma alegria de Deus na nossa vida e uma alegria de sabermos que Ele é soberano, que Ele é Deus. E quando nós falamos que nós somos ovelhas dele e que ele é nosso Deus, nós estamos dizendo, em outras palavras, que nós confiamos que ele está cuidando, que ele está governando, que ele está conduzindo tudo, inclusive a nossa vida. Então a nossa alegria é saber que ele é Deus. Eu não sei o dia da manhã, mas Deus sabe. Eu não sei se terei recursos para todas as demandas da minha vida, mas Deus sabe, Deus é provedor, então eu descanso nele. Então a minha alegria vem dele. Eu não sei o futuro, eu não sei quantos anos eu terei de vida, mas ele sabe, ele é Deus. Eu sou humano, eu sou criatura, eu sou criação, ele é Deus. Ele é excelso, ele é majestoso, ele é grandioso, ele é eterno. Saber que ele é Deus. E que alegria saber que ele é Deus. Que alegria saber que ele cuida da gente de uma forma especial, particular. Deus tem milhares e milhares de filhos e filhas, mas a cada um ele cuida de uma maneira especial. Jesus disse para nós que ele nos conhece pelo nome, ele sabe das nossas carências, ele sabe das nossas lutas, ele sabe dos nossos sofrimentos, ele é Deus. Ele sabe das nossas motivações, ele é Deus. Saber que ele é Deus. E olha a segunda expressão. Foi ele quem nos fez. Ele que nos fez. E essa expressão eu acho profunda demais. Foi Deus, segundo Davi, que entreteceu a nossa vida no ventre da nossa mãe. E aí o Senhor fala para o profeta Jeremias que antes de Jeremias nascer do ventre materno, ele já o conhecia, dando essa ideia para nós de que nós somos uma obra de Deus, nós somos criados por Deus, pelas mãos de Deus. Foi Ele quem nos fez, nós somos obras das mãos de Deus. Pensa no amor dele. E é bom saber, é muito bom saber e lembrarmos que somos obras das mãos de Deus. E quando nós temos essa consciência de que foi Deus que nos fez, a alegria invade a nossa vida, porque nós reconhecemos que nós somos uma obra de arte das mãos de Deus. Foi Ele que planejou todo o meu corpo, foi Ele que planejou toda a fita de DNA, foi Ele que planejou toda a minha capacidade intelectual, cognitiva, a sua. Foi Ele que te colocou nessa família, com essa cor de cabelo, cor dos olhos, com esse jeito que você é, que eu sou. Foi Deus que nos fez. E que alegria saber disso. Que alegria saber que nós somos obras das mãos de Deus. Inclusive tem uma pesquisa muito recente que diz que o brasileiro é uma das pessoas, um dos povos do mundo que mais tem o desejo de fazer cirurgia plástica, de mexer nisso, arrumar aquilo. E aí as pessoas na entrevista que eu ouvi falam que querem consertar alguma coisa no seu corpo. É claro que, na minha opinião, a cirurgia plástica está aí para reparar danos e dificuldades, ou até mesmo cirurgias, enfim, tranquilo. Agora, nós não podemos falar que Deus não caprichou em nós. Quando alguém, lá no passado, falava que eu era feio, eu não acreditava, não. Não, eu sou criado à imagem e semelhança de Deus. Sou obra da mão de Deus. Sempre fui baixinho, continuo, né? E algumas pessoas lá na minha adolescência e juventude falam assim: mas você não queria ser grande? Eu até queria, mas eu sou do jeito que Deus quis que eu fosse, ponto. Até que eu resolvi isso dentro de mim, quando eu me dei conta de que eu sou do jeito que Deus quis que eu fosse. Como isso resolve muita coisa dentro do nosso coração, gente bonita. Porque Paulo vai dizer para nós, lá no capítulo 2 do livro de Efésios, que nós somos feituras de Deus. E a expressão no grego de feitura é um poema. E não tem um poema igual ao outro.
Ou seja, Deus colocou em mim e em você a beleza dele. Nós somos a imagem e semelhança dele. E por isso nós somos feitura dele. Foi ele que nos moldou dessa forma. Então a alegria emerge do nosso coração ao sabermos que foi ele que nos fez. Ele me fez desse jeitinho que eu sou. Louvado seja Deus por isso. Olha o que ele diz, que nós somos dele. Nós somos o seu povo. E essa expressão aqui é muito importante, porque Deus, desde Gênesis, está criando um povo. Chamou Abraão para a construção desse povo e vem conduzindo essa ideia de povo, de fazer um povo exclusivo para o louvor do Senhor, um povo exclusivo na propagação da mensagem do amor de Deus. Então Deus tem um povo, e o povo dele é um povo diferente. Dentro desse texto é um povo marcado pela alegria, é um povo marcado pelas ações de graça, é um povo marcado pelo culto, pelas ações de graça, pelo louvor, pela gratidão. Então nós somos um povo. E quando o salmista diz que nós somos um povo, ele está resgatando essa ideia do povo escolhido, ou seja, nós temos uma missão. Devemos lembrar que somos cuidados por Deus como povo, como rebanho, como coletividade, porque Deus tem um carinho enorme, especial com o seu povo. Somos sim a menina dos seus olhos. E Deus sempre teve propósito para o seu povo. E o propósito primordial para o seu povo é que seu povo exalte a grandeza dele, brilhe, irradie a luz dele, a fim de que os outros povos, os povos que não temem a Deus, recorram a Deus. Então nós precisamos ser o povo da alegria, ter essa alegria de que nós somos ovelhas dele, porque nós somos povo dele. Olha o que diz o texto, nós somos o seu povo, e nós somos também rebanho do seu pastoreio. Precisamos ter a alegria de lembrar que nós somos rebanho, ou seja, nós somos ovelhas. Ele é o nosso pastor, ele é o nosso supremo pastor, ele é o bom pastor, ele cuida de nós, ele nos alimenta, ele provê tudo aquilo que nós necessitamos, mas nós somos rebanho e temos que ter a alegria de ser um rebanho. Nós somos o rebanho da Igreja Batista Nova Canaã, é esse rebanho, fazemos parte desse rebanho, estamos circunscritos dentro desse curral. Essa é a nossa igreja, esse é o nosso povo, o povo de Deus. E conforme disse a nossa declaração de fé, que nós sempre falamos quando celebramos a ceia ou quando temos algum evento de batismo, por exemplo, o Pacto das Igrejas Batistas, enquanto estivermos aqui nessa localidade, nós somos desse povo. Se a gente for transferido de cidade e saímos de Sorocaba, por exemplo, e formos para uma outra cidade, Deus vai nos levar até encontrarmos o povo dele lá naquela cidade, naquela localidade, e nós congregaremos ali com aquele povo, porque essa é a ideia de rebanho, porque nós precisamos ter contato com gente, com pessoas, e a nossa alegria advém também quando nós nos encontramos como pessoas, como rebanho, como igreja, como povo. Que alegria maravilhosa é quando a gente vê a casa de Deus cheia, quando a gente vê os nossos irmãos se achegando, quando a gente vê todo mundo se aproximando do culto. Isso traz para nós muita alegria. O salmista chega a dizer no versículo 4, entrar por suas portas, lembrando que ele está falando do templo, esse povo que vai adentrando pelas portas do templo com ações de graça, ou seja, nós devemos chegar, se apresentar em culto a Deus com ações de graças. Entrar nos atos, ou seja, no pátio do templo, com hinos de louvor. Então é esse povo que vai adentrando a casa de Deus, cantando em ações de graças, esse povo que vai entoando hinos de louvor, esse povo que vai rendendo graças, no versículo 4, esse povo que vai bendizendo o nome de Deus, esse povo que vai invadindo, entre aspas, a casa de Deus com louvor, com canto, com celebração, esse povo alegre, esse povo feliz, esse povo que tem essa alegria de ser ovelha do Senhor. Versículo 5, para encerrar. E por que tudo isso? Porque o Senhor é bom.
Então a fonte da nossa alegria é a bondade de Deus. E se você e eu olharmos para a nossa vida, para a nossa existência, para o nosso currículo, para o nosso passado, veremos a mão bondosa de Deus nos conduzindo. E por isso devemos ter hoje, nesse exato momento, uma vida alegre, feliz. Uma vida de júbilo, uma vida de celebração. Porque essa expressão no português é muito importante para nós. Ele vai explicar todo o enredo, todo o contexto. Por que ter uma vida alegre? Porque o Senhor é bom. Porque a sua misericórdia dura para sempre. Ou seja, essa misericórdia que não cessa, essa misericórdia que não falha, essa misericórdia que é sempre constante, essa misericórdia que dura para sempre. E de geração em geração, a sua fidelidade, ou seja, de tempos em tempos, gerações que vão nascendo, gerações que vão partindo, Deus é fiel. É emocionante isso. Olhar, por exemplo, a minha história e ver que Deus foi fiel com os meus avós. Deus foi fiel na vida dos meus pais. Deus tem sido fiel na minha vida, na vida da Natália, na nossa geração. E Deus será fiel na geração do Timóteo e dos próximos filhos que Deus nos dará. De geração em geração a sua fidelidade. Se você não tem alegria no Senhor, é porque você não está reconhecendo que Ele é bom, você não está reconhecendo a misericórdia dEle e você não está reconhecendo a fidelidade dEle. Por isso, a partir de hoje, busque uma vida alegre, uma vida feliz, e que essa palavra continue a ecoar no seu coração, em nome de Jesus. Amém.